Olá, minhas queridas, meus queridos. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como foi a minha trajetória, a minha saída do Rio de Janeiro para vir morar em São Paulo. Quero conversar também com vocês um pouquinho sobre o processo da minha cura, testemunhar, contar o meu testemunho do que aconteceu comigo e o que o Senhor me ensinou, nesse período que eu passei também, de cura, porque eu estava vivendo um período onde estava um pouco ressentida, frustrada, magoada. E eu quero explicar para vocês, porque agora eu me sinto muito mais preparada para estar trazendo esse vídeo, porque eu já estou há um ano tentando gravar esse vídeo, sendo bem sincera, mas eu não conseguia, porque as minhas palavras eram palavras muito que denunciavam que eu ainda estava ferida. Então, não era um vídeo que ia glorificar o nome do Senhor, ia mais demonstrar as minhas feridas, E eu estou vindo aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho, assim, de como que... de detalhes, sabe? De como que aconteceu, como o Senhor falou comigo, como o Senhor tratou. E esse vídeo aqui é apenas para testemunhar o que aconteceu comigo, tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? É para testemunhar o que me aconteceu, a minha experiência com o Senhor, com a situação que eu vivi, tá bom? E é para glorificar o nome do Senhor apenas. Vamos lá. Muitos de vocês já sabem, algumas das minhas alunas, do Portal Reconciliadas sabem que o meu processo para iniciar esses estudos que eu faço hoje de mulheres, casamento, feminidade, feminismo, ela não foi assim, tipo, da noite pro dia, Na verdade, já tinha algumas situações que estavam me incomodando, eu estava percebendo que o Senhor estava me trazendo para esse despertar, no ano de no final do ano de 2020, pro início de 2021, você já estava começando a trazer esse despertar, para estudar sobre feminismo, E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de planejados. Eu trabalhava 12 por 36, algumas meninas já conhecem essa fase da minha vida, o que me aconteceu. Eu tava vindo numa rotina assim muito frenética. A minha bebê, eu tinha um Azaf que tinha 2 aninhos e a minha bebê tinha uns 4 meses quando eu comecei a trabalhar com planejados. E eu trabalhava 12 por 36, ou seja, um dia sim, um dia não. Eu ficava de 10 da manhã às 10 da noite e no outro dia eu folgava, mas assim, eu trabalhei durante 4 meses. Eu saí quando minha bebê tinha uns 8, 9. Então, assim, foram meses bem intensos, bem complicados, desafiadores, onde colocou o meu casamento em risco, a minha família em risco, a minha própria saúde emocional também, ela foi, assim, afetada também, porque foram dias assim, bem desafiador, E aí, chegou um momento de crise e aí eu e meu marido conversamos e decidimos sair do trabalho. E aí, nesse período que eu estava trabalhando, eu já estava me interessando por esse assunto de feminilidade, feminismo, mas eu não sabia por onde começar, Até que eu saí do trabalho e eu segui uma menina onde ela falava, um pouco sobre o feminismo. E aí ela começou a apresentar alguns livros. Tanto que os primeiros livros que eu comprei, eu lembro até hoje. Eu comprei no final de novembro e ele chegou no dia 2 de dezembro, Eu lembro até como se fosse ontem. Foram 3 livros que eu comprei. Eu posso até mostrar pra vocês, ele está aqui. Aqui, ó. Esse aqui, Feminilidade Radical, foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Cadê o outro? O Privilégio de Ser Mulher. O outro é Privilégio de Ser Mulher, não tô achando ele aqui, mas foi esse aqui, foi o primeiro que eu li. E desse aqui não parou mais. O Privilégio de Ser Mulher. Se eu achar aqui, eu depois mostro pra vocês, mas vocês já devem conhecer esse livro, O Privilégio de Ser Mulher. E aí, fui me aprofundando, isso em dezembro de 2021 já comecei a me aprofundar nessas leituras, li esse livro aqui, muito rápido, eu tava sedenta ali, e depois foi O Privilégio de Ser Mulher, me apaixonei por esse livro. E daí fui conhecer a Ana Campagnolo também, e daí fui comprando outros livros, e começou. Só que aconteceu o seguinte, comecei a me encher, eu tava me enchendo de uma forma no qual eu queria já transbordar, esses estudos não poderiam ficar somente em mim. Sabe quando você começa a se encher, a ter conhecimento e sente aquela necessidade de compartilhar, de
de transbordar mesmo, né, na verdade. E aí eu comecei a compartilhar esses estudos no meu Instagram, no meu perfil pessoal. Só que aí começou um tempo, e aí começa. Aí chegou um tempo, muito importante a gente ter a sensibilidade, né, ao que o Espírito Santo está nos direcionando, ao que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Porque o Senhor falou assim comigo: não compartilha muito agora, espera um pouquinho. E eu achei que isso era coisa da minha cabeça, de verdade, eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu falei assim: não, gente, não pode ser o Espírito Santo, o Senhor tá me dando tanto conhecimento, eu acho que eu preciso transbordar, não tô fazendo nada de errado, eu tenho que compartilhar, né? Só que tinha um motivo do Senhor ter pedido para eu não compartilhar agora, mas não era porque Ele não queria que eu compartilhasse ou que eu ensinasse, mas aquele tempo era mais para eu poder me enchendo, me preparando, né? E também tinha um motivo, né? O Senhor Ele queria me preservar. Porque como eu comecei, né, a me expor, né, a mostrar que eu estava ensinando com mulheres, aí eu comecei a me achar, sabe? Por muito tempo eu ficava assim: meu Deus, já fiz parte do louvor. Eu falei assim: meu Deus, aonde que eu me encaixo, sabe? Eu comecei a me achar, tipo assim, na oração, na intercessão, na libertação, porque o feminismo é um movimento onde prega a libertação das mulheres. Mas o Senhor não é essa libertação que o feminismo prega, que o Senhor quer dar para as mulheres. É outro tipo de libertação que o Senhor quer nos dar, sabe? Não tem a ver com a libertinagem, não tem a ver com a liberdade sexual, não tem a ver com o empoderamento. Mas a libertação que o Senhor quer nos dar é para ser livre nele. Cristo nos chamou para a liberdade. Então não é essa libertação que o Senhor quer dar para as mulheres, né? E aí eu comecei a compartilhar minha rotina de estudo, de leitura e tal. Eu não quero entrar muito em detalhes porque eu não quero expor ninguém, eu não quero falar nome de ninguém porque eu já tô curada, sabe? Eu não quero expor ninguém, mas faz parte do meu testemunho, né? E aí eu comecei a... Aí teve uma vez que já estava estudando sobre feminismo, já tinha lido o livro da Ana Campanhou, e aí eu fui aprendendo que a libertação sexual também tem a ver com o feminismo, né? A libertação sexual é uma causa do feminismo também. E aí na minha revistinha da escola bíblica tinha a revolução sexual. E aí eu comentei, né? Quando eu estudei sobre revolução sexual, eu entendi que o anticoncepcional também era uma causa da libertação sexual, né? Do feminismo. Quando a gente vai estudando muito a fundo, a gente vai aprendendo, mas eu não sabia. Eu quero fazer um parênteses aqui e contar que quando eu tinha 20 anos de idade, se eu não me engano, ou 19 ou 20, eu parei de tomar anticoncepcional, porque eu senti no meu coração muito forte para eu parar. Só que eu tinha medo de engravidar naquela época, então eu continuei tomando. Aí eu tive um sangramento, né? E aí naquele momento, eu senti assim, o Espírito Santo falou: para. E eu fiquei 6 anos sem tomar, né? Quando eu descobri que o anticoncepcional ele tem um efeito abortivo, né? Na própria bula diz que o anticoncepcional ele tem um efeito abortivo, que um dos mecanismos dele, né, o terceiro mecanismo, se os dois primeiros falharem, se por acaso o espermatozoide fecundar, a terceira ação do anticoncepcional é abortar. Eu não tinha esse conhecimento quando eu parei de tomar, mas 6 anos depois, estudando sobre feminismo, sobre libertação sexual, que eu aprendi. E quando eu li isso, eu lembrei dessa minha experiência. Eu falei assim: poxa, então era por isso que o Senhor estava pedindo para eu não tomar mais anticoncepcional. O Senhor já estava falando comigo, né? O Senhor já estava falando comigo, né? Naquela época, mas eu não entendi. E 6 anos depois eu fui entender qual era o motivo. E aí, voltando para a escola bíblica, na lição que a igreja, né, tinha dado pra gente na revista, tinha esse assunto, revolução sexual. E aí eu lembro que eu comentei, né, passei que uma das consequências da libertação sexual era o anticoncepcional, porque a Margaret Sanger foi a mulher, né, que criou, era uma abortista, ela criou a pílula anticoncepcional para esterilizar, né, os negros, os pobres, os deficientes, para que as mulheres fizessem sexo sem que elas sem compromisso, sem que elas sofressem a causa da sua libertinagem, né? E aí eu comentei isso na escola bíblica, né? Oh, Senhor, tem misericórdia. Eu comentei isso na escola bíblica, que o anticoncepcional vinha do movimento feminista da libertação sexual. E
aí, a nossa visão, né, como cristã, a nossa cosmovisão, né, cristã, a gente sabe que o aborto, ele é pecado. Eu não apresentei de uma forma condenatória porque também não tinha esse conhecimento. Eu só apresentei essa informação. Mas o que aconteceu? Isso aqui não é para julgar ninguém, nenhuma irmã, tá bom? Porque eu sei também que elas não tinham esse conhecimento. Mas muitas delas ficaram ofendidas quando eu trouxe essa pauta, né? Elas se ofenderam. E aí foram levar esse caso, né? Uma pessoa específica foi levar esse caso pro pastor da época. E aí foi uma confusão, né? E tiraram eu e meu marido. A gente foi líder de jovens por um dia. Ai, Senhor. E aí tiraram a gente da liderança. E aí daí começou, né? Todo o auê, né? De quando a gente começa a ter conhecimento, quando a gente não é mais conduzido, né? Pela massa, quando a gente não é mais manipulado, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é o Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu creio, assim, fortemente que o Senhor não foi à toa que Ele me apresentou todo esse conteúdo, todos esses estudos, até porque Satanás, ele é astuto, ele é muito astuto. Se a gente não vigiar, se a gente não estiver ali orando, buscando a verdade em Deus, se o Senhor não revelar para nós a verdade, ele se infiltra com falsas verdades. Porque o anticoncepcional hoje já se tornou parte de ser mulher. E até as irmãs, né, estão tomando, mas esse não é o assunto para hoje, pode ficar para um outro vídeo. É só para vocês se contextualizar em tudo que eu quero dizer. Então, teve uma irmã específica que levou, né, fez uma fofoca pro pastor, que aí muitas irmãs, enfim, ficaram ofendidas e tal. E aí esse pastor me chamou no gabinete do meu marido, tirou a gente da liderança, e ele disse para mim que não era pecado tomar anticoncepcional, que era pecado ter um monte de filhos. Aí fica a opinião de vocês, né? Porque eu entendo que quando o Senhor quer dar filhos, não tem anticoncepcional, não tem vasectomia, não tem ligação nas trompas, não tem nada. Quando o Senhor decide que quer abençoar aquela mulher, aquela família com filho, o Senhor dá. Então não é a gente tomando ou não tomando que isso vai impedir do Senhor nos conceder filhos. E filhos é graça do Senhor. E aí, eu comecei esse processo de estudos, né, compartilhar, e eu queria muito, né, ensinar para as mulheres, mas eu tava vendo que eu não tava sendo muito bem aceita, né, nesse contexto que eu tava vivendo por conta dos ensinamentos que eu tava trazendo, da minha posição. E é isso que eu quero também abrir um parênteses e falar para vocês, minhas irmãs, meus irmãos. Se vocês têm a plena convicção, vocês têm a certeza assim, do que o Senhor chamou vocês para fazerem, faça, não tenha medo, não recuem. Se é o Senhor que está te impulsionando, se é o Senhor que está te levantando, se é o Senhor que disse vá, vai. Porque quando você está na direção do Senhor, não se iluda. Você não vai ter somente aplausos, você não vai ter somente tapinhas, vai lá. Não, você vai ter pessoas que vão se irar com aquilo que Deus está te entregando, vão se irar com o conteúdo que o Senhor está te revelando. Porque, entenda, também é muito importante entender que às vezes não é o irmão, mas é o inimigo que estava ali se alimentando da mentira que às vezes a gente estava vivendo. E quando a luz está trazendo, né, quando a luz está iluminando a escuridão, o inimigo realmente vai ficar possesso e vai se levantar contra a tua vida, mas você precisa permanecer no Senhor, porque se Ele te chamou, Ele vai com você, você só precisa ser fiel e não recuar. Eu não recuei, fiquei firme, mas teve um porém, quando aí assumiram outros pastores, né, aí saiu um antigo pastor, assumiu outro pastor, mas os membros permaneceram, né, enfim. E aí, essa pastora colocou a gente me colocou como líder de mulheres e tal, eu apresentei pra ela, aí começa daí, né? Eu apresentei pra ela um estudo, né, pra gente fazer com as mulheres, eu falei o estudo da Bíblia. Eu falei assim, acho que eram umas 4 líderes, né, contando comigo. E aí, como eu tava aprendendo muito da palavra também, e eu vi que algumas irmãs também tinham dificuldades, eu sugeri que nós 4 pegássemos o mesmo texto da Bíblia e fizéssemos uma equipe para poder ensinar a palavra, né,
para essas irmãs, né, que tinham dificuldade para aprender. A gente fizesse ali um grupo de estudo para aprender a palavra. E aí já começou assim, mas você vai ensinar sobre anticoncepcional? Ou seja, já tinha passado um tempo do ocorrido da escola do antigo pastor, mas esse burburinho ainda estava no meio da igreja. Já tinha levado essa fama que eu era contra o anticoncepcional, que eu era a irmã a favor de ter milhões de filhos, né? Ai, Senhor, tem misericórdia. Mas eu não julgo, sabe? Hoje, assim que eu tô curada, eu não julgo porque... E nem naquela época eu julgava, porque eu sabia que elas não tinham esse conhecimento. Mas o que faltou mesmo foi um coração humilde, sabe? Pra perguntar a verdade. Tipo assim, tentar entender ou conhecer. Poxa, Andresa, esse que você tá falando, me explica mais, me explica melhor pra eu poder entender, sabe? Porque eu sei que eu não sou capaz de convencer ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo somente. A gente só prega a palavra, a gente lança a semente. Quem dá o conhecimento, quem dá o crescimento, quem traz a luz, quem abre o coração do homem é o Senhor. E eu não tenho essa capacidade, sabe? Mas aí começou a falar de constitucional e tal. Eu falei assim, não vou falar de constitucional. Mas aí eu falei, não, mas a Bíblia fala da mulher e tal. E se tiver o problema... Só que assim, não foi um negócio saudável. E aí... A pastora na época e o pastor decidiram por bem me tirarem por conta desse meu posicionamento, enfim. E foi isso que me magoou, né? Foi isso porque, tipo, eu me ressenti, né? Porque estava sendo claro e nítido que não estavam querendo que eu ensinasse, não estavam me aceitando. Mas na época não veio esse entendimento que não estavam aceitando o ensino, mas eu entendi que eu levei para um lado, né, que não estavam me aceitando, que o problema era comigo, sabe? E aí ficou nítido, né? As pessoas me olhavam meio assim, né, julgavam. Até que um dia, né, nesse período, o Senhor me deu uma visão. E a visão, a visão, a Bíblia diz, né, que a profecia, a visão, ela vem para nos consolar, para nos exortar e nos edificar e para nos revelar, né? E aí o Senhor me deu uma visão. Essa visão foi uma visão, assim, muito forte, sabe? Eu sonhei que essa irmã, né, que me tinha me tirado, que é uma irmã em Cristo minha, eu de verdade tenho carinho, mas foi um período que eu passei para também eu amadurecer, para eu crescer e estar preparada, porque não vão ser todas as pessoas que vão estar ali com a gente apoiando o que Deus tem na nossa vida. Mas hoje eu estou curada, tenho admiração, carinho e respeito por essa irmã. Mas não posso negar que foi uma parte da minha história, da minha experiência que eu vivi, né? E por isso eu tenho que testemunhar o que aconteceu. E aí o Senhor me deu uma visão, né? O Senhor me deu uma visão que essa irmã, eu tinha um bebê, aí ela pegava esse bebê, e o meu peito, né, tava vazando leite, e aí ela não deixava eu dar o leite para este bebê. E ela escondia esse bebê. E tinha na mesa ela e mais duas pessoas, um casal e ela, né? E eles sentavam à mesa, né? E essa irmã que já estava na mesa era a pessoa que levou para o pastor, né? O burburinho do anticoncepcional. E eles ficavam falando assim, mas a diaconisa Andresa, tipo, o Senhor me deu essa visão que eles estavam numa mesa falando ao meu respeito e estavam me escondendo para que eu não ensinasse. Quando eu acordei, eu achei esse sonho assim muito forte e eu orei ao Senhor, mas no momento eu não tive o entendimento, eu só tive o entendimento de que, poxa, se era para dar um leite, era para o bebê crescer, para amamentar, né? E aí o Senhor fosse comigo, manda essa mensagem para fulano de tal, o pastor tal, eu mandei, e esse pastor mandou para uma irmã, porque ele também não soube interpretar, mas essa irmã interpretou a visão. E ela disse assim, o Senhor tem o leite quer dizer alimento para o bebê ficar forte, robusto e crescer. E tem gente que não está deixando essa pessoa alimentar o povo, mas o Senhor fará justiça. E aí ele me encaminhou esse áudio, eu ouvi. Só que teve um erro meu. Eu me apeguei muito a essa palavra, que o Senhor fará justiça. Só que, meus irmãos, minhas irmãs, a minha justiça não é a justiça de Deus.
A justiça do homem não é a justiça de Deus. E eu confesso aqui para vocês que o meu erro foi ter me apegado a essa palavra que o Senhor fará justiça. Mas eu digo que o meu erro foi por quê? Porque eu estava na justiça humana. Eu estava me apegando à justiça humana, de que o Senhor faria algo, né, para poder me exaltar. Gente, isso é totalmente distorcido, é uma visão distorcida do Evangelho, né? O Senhor tinha falado comigo, ore por essa pessoa, porque ela realmente está assim, com esse sentimento de ciúmes, né? Mas ore. Só que eu fiquei tão ferida, tão ressentida. Eu ia pro ambiente, eu começava a chorar, eu ficava lá e chorava. Eu me apeguei muito a essa palavra justiça, achando que Deus ia fazer uma coisa contra. Gente, já quero falar pra vocês, a justiça do homem não é a justiça de Deus. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente pede justiça, porque a justiça de Deus pode também vir sobre nossas vidas, né? Sobre nós mesmos, porque não tem, assim, ninguém justo, sabe? Somos servos do Senhor, somos falhos e pecadores. Essa irmã errou comigo, mas eu poderia ter errado também com uma outra pessoa, sabe? E essa experiência foi um aprendizado na minha vida, de crescimento, de maturidade, né? E eu me apeguei muito a essa palavra, que o Senhor fará justiça, mas eu me peguei no sentido, tipo, de vingança. E aí que tá o perigo, meus irmãos, cuidado, quando o Senhor falar alguma coisa para vocês, pegue essa palavra e vá orar, espere no Senhor, confie no Senhor, guarde o teu coração, porque eu não guardei, eu fiquei tão ressentida que eu não guardei o meu coração, eu não guardei, eu me peguei a justiça como vingança, e a justiça, como eu vi, né, uma irmã, que ela tá numa campanha no Instagram, ela começou uma campanha de justiça e ela fala que a justiça do homem é vingança, mas a vingança para Deus é justiça. Então a nossa justiça, a justiça do homem é um trapo de imundícia. Nunca vai ser justa, mas o Senhor é Deus perfeito, né? E aí eu comecei aí eu e meu marido fomos excluídos, tal, eu não estava exercendo meu diaconato, minha diaconia, né? O meu marido também estava exercendo o presbitério dele e tal, porque a gente, realmente a nossa posição, né, contra alguns assuntos, alguns temas, e enfim. E aí eu comecei a falar assim, Senhor, não tá. Eu tô nesse ministério, não estou concordando com o que está acontecendo, não estou concordando com o que está acontecendo comigo, sabe? É uma injustiça, o Senhor mesmo falou que é uma injustiça. Por que eu tenho que ficar nesse ministério onde claramente eu e meu marido estamos sendo rejeitados? E aí o Senhor, eu tava ali, orando ao Senhor, eu tava decidida a sair desse ministério porque eu não concordava. Se eu não estava concordando com o ensino, eu não teria que ficar naquela igreja, porque isso seria incoerente da minha parte, não estaria sendo honesta, eu estaria tipo, pecando, porque eu não estava conseguindo me submeter àquela liderança, porque eu me senti excluída, eu me senti rejeitada e não me procuraram nem para conversar. Então eu falava assim, poxa, não faz sentido eu estar aqui, né, pecando contra o Senhor, porque eu não estou bem aqui, né? Eu não concordo com esses ensinamentos, não concordo com como estão levando. Então acho que seria mais certo eu não permanecer nesse ministério, ir para um outro ministério. Aí o Senhor falou assim comigo, você vai fazer igual H. Você vai voltar, quando eu estava lendo a Bíblia e orando, né? Ele falou assim, você vai voltar e vai se submeter, porque no tempo certo eu vou te tirar daí. E o Senhor no início do ano já estava falando comigo que ia me mudar, que ia mudar minha geografia, a minha, meu marido, a minha família, né? Que ia nos mudar. E às vezes tudo isso que aconteceu foi um empurrãozinho, né? Tudo é experiência, tudo é aprendizado e amadurecimento. E aí não foi fácil. Ouvir a voz do Senhor e obedecer muitas das vezes não é fácil, dói. Às vezes, irmãos, eu preciso ser sincera, a gente romantiza muito, né? Ouvir a voz do Senhor, obedecer ao Senhor, mas não é fácil. Dói, muitas das vezes ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo dói.
Não é fácil, porque eu estava indo para um ambiente onde eu estava claramente sendo rejeitada, onde eu estava sendo ferida, né? Onde a minha ferida foi aberta, né? Mais pra frente eu vou falar também que foi o lugar onde a minha ferida foi fechada. Mas fica até o final do vídeo para você entender. E aí eu me submeti ao Senhor. Eu ia para os cultos, eu não aguentava, eu via o ambiente, eu via as pessoas e eu só chorava, porque eu sou muito sensível, eu choro mesmo. Sensível não é sinal de fraqueza, mas eu chorava, eu vivia chorando naqueles cultos. Às vezes as pessoas não entendiam nada, mas eu vivia chorando. Porque eu não queria estar naquele lugar, não entendia o que estava acontecendo comigo, por que daquilo estava acontecendo comigo. Por que eram as pessoas que eu amava, né, que eu tinha carinho? Por que foram essas pessoas, né, que me feriram? Por quê? Porque talvez se tivesse sido outro, não ia me causar o efeito que me causou, né? Não ia. Mas o Senhor queria me trazer uma maturidade, um certo tipo de maturidade. Queria elevar meu nível, né? Como uma irmã orou, né, a bispa Cristiane, eu vou mencionar o nome dela aqui porque é uma irmã que o Senhor me apresentou quando eu ainda tinha 20 anos, 21 anos de idade. E ela falou assim, essas provas é porque o Senhor está elevando o seu nível, né? O Senhor está te amadurecendo. E aí, permaneci, mas foram tempos difíceis de permanecer ali. Aí eu engravidei da minha filha Nicole, né? Da minha terceira bebê, engravidei, o Senhor me concebeu. E aí, fazendo um parênteses, né? A Nicole, eu orei muito ao Senhor, eu falei, Senhor, se for a tua vontade, né, se for o teu querer para minha vida, concede-me mais um filho. E aí eu me vi, como a Bíblia diz, né, que o Senhor concedeu filho para Lia porque era uma mulher desprezada e eu estava me sentindo desprezada naquele contexto e eu senti o Senhor me honrando com uma vida dentro de mim, e assim, foi lindo. E quando eu compartilhei que estava grávida, eu ouvi, né, de algumas irmãs, você é louca, não sei o quê, mas enfim, não é isso que eu quero falar. Aí, vamos lá. E aí, a gente estava já com uma proposta do meu marido para mudar, né, para ele ser promovido e a gente mudaria de estado, né, de região. E aí, primeiro seria para capital, para São Paulo, né, São Paulo capital. E aí não deu certo. Aí eu falei assim, poxa, então não é a vontade de Deus. Aí passou-se um tempo, aí apareceu de novo uma proposta, que era para vir pro interior de São Paulo. E assim, era a mão de Deus. E há muitos anos atrás, eu tinha recebido uma profecia que falava assim para mim, o seu marido vai ser uma proposta de emprego e aceita, porque é de Deus. Né? E aí, quando eu vi essa proposta, eu lembrei dessa profecia. Eu falei assim, amor, é de Deus, é o Senhor que está nos levando, porque é o Senhor também falou comigo que ia nos tirar, né, desse contexto, e a melhor forma da gente sair de um lugar é em paz, né? Talvez se eu tivesse saído naquela época da forma que eu estava, né, assim, de ressentida, porque assim, ainda tem partes, né? Eu cheguei, pedi perdão, a gente começou a pedir perdão, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi algumas coisas que denunciava que eu ainda não tinha sido totalmente liberta, né? E aí o Senhor mesmo preparou esse tempo, né, dessa proposta, trouxe a gente para São Paulo. O Senhor nos abençoou, sabe? O Senhor prosperou a nossa vida financeira, nos deu uma casa no qual a gente sempre orava, né? O Senhor tem nos abençoado, sabe? E aí o Senhor, a forma que a gente saiu desse ministério foi mudando de estado, né? E foi a melhor forma, porque eu falando pela minha visão humana, né? Que eu me senti saindo dali de uma forma honrada, porque eu não saí porque eu queria sair daquele ministério, não saí tão rejeitando, eu vou sair daqui como eu queria fazer. Mas o Senhor, lembra quando eu falei que o Senhor falou, volte, submete, que eu no tempo certo vou tirar vocês? E foi assim que aconteceu. O Senhor abriu essa porta de emprego para o meu marido, nós aceitamos e viemos para São Paulo. Hoje fazem 1 ano e 7 meses que estamos morando no interior de São Paulo, aqui em Sumaré. E a boa mão do Senhor, a graça do Senhor está sobre a minha casa, a gente tem desfrutado, tem visto a misericórdia na nossa vida. Mas aí, chegando aqui em São Paulo, grávida, cheia de emoções,
tinha passado por decepções, frustrações de amizades, né? Fiquei muito magoada, ressentida, grávida, que já mexe com nossas emoções, estado diferente. E aí eu comecei a viver uma ansiedade, e aí eu tava vivendo uma irritação aqui, né? Uma perturbação, tipo, no meu emocional e no meu espírito, tanto que eu acordava já impaciente, já estressada, e o Senhor me deu uma visão, né, que tinha um demônio aqui nas minhas costas me trazendo peso, porque eu tinha dado brechas ao ressentimento, tinha dado legalidades, né, mas eu já tinha uma palavra do Senhor, o Senhor já tinha falado comigo que, né, muitas palavras, profecias, né, próprio mesmo no meu espírito, né, e eu tava me apegando ao que me fizeram. Eu me apeguei, e quando eu tinha pedido perdão de mim, eu pude perceber que o meu perdão, ele foi da boca para fora, não foi genuíno, né? E aí eu via, né, tipo, as pessoas que me feriram, né, que tiveram parte dessa minha ferida, vivendo como se nada tivesse acontecido, vivendo como se elas não tivessem feito nada para mim. Mas realmente eu não precisava me apegar a isso, porque o Senhor, Ele sabe como honrar a vida dos seus servos. O Senhor vê tudo o que acontece debaixo dos céus. Os olhos do Senhor estão toda a parte. Então, assim, na época, eu estava com... Por isso que eu não consegui gravar esse vídeo ainda, porque na época eu estava com palavras ressentidas. Se eu tivesse vindo gravar esse vídeo aqui para vocês, na época que eu estava assim, vocês só iam ver uma mulher frustrada, amargurada, com palavras ressentidas. E eu ia ferir pessoas também, porque talvez essas pessoas pudessem, sei lá, de alguma maneira assistir e se sentirem magoadas também. Eu também ia estar ferindo, porque o ferido fere, então não era o tempo de ter gravado. Então hoje está sendo o tempo, porque eu estou curada. Eu estou falando isso porque eu estou curada. Estou verdadeiramente livre do ressentimento, né, da frustração. E passar por isso, meus irmãos, sendo bem sincera hoje, curada, eu agradeço ao Senhor, porque me amadureceu, me ensinou muita coisa, me ensinou a como não ser também, como não agir, sabe? E foi-me bom ter sido afligida, né? Como, não lembro se foi Isaías que falou isso, não lembro. Mas que foi-me bom ter sido afligida, porque assim eu cresci, amadureci. E o Senhor palestrou muito na minha alma. Eu adoeci emocionalmente por conta de feridas, de ressentimentos, de mágoas, né? Adoeci mesmo. Esse meu rosto aqui, meu olho ficou caído por tudo questões emocionais, foram doenças emocionais. Meu rosto estava começando a ficar fraco, né? No meio do ano passado, ficou fraco. Eu mordi, uma vez eu fui morder um hambúrguer. Essa minha boca aqui não fechou, ficou fraquinha. Até hoje eu sinto um pouquinho, mas eu já estou restaurada, né? E aí eu via, toda vez que eu via alguém pregando lá, ensinando, eu via aquilo e chorava, me ressentia. Eu falei assim, por que fizeram isso comigo? Era para eu estar vivendo isso também com eles. Eu estava ali com eles, estava chorando com eles, orando com eles e não deixaram eu desfrutar e viver, né, essa bênção. E isso ficou no meu coração. E o que Satanás fez? Se aproveitou desse meu ressentimento, porque ele estava vendo. Então lançava mais seta, mais seta, mais setas. E aí teve um dia que foi em julho, antes da minha viagem de férias com a minha família, né, que a gente foi para Campos do Jordão e depois fomos para o Rio. Antes dessa viagem, eu lembro que eu estava aqui no quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, eu não quero adoecer emocionalmente. Eu não quero ficar presa a ninguém, Senhor. Me liberta, Pai amado, do ressentimento. Me liberta, Senhor, de toda raiz de amargura, Senhor. Porque o Senhor me chamou para ser livre no Senhor. O Senhor tem promessas sobre a minha vida. Então eu não quero ficar presa a ninguém. A ninguém. Eu não sou responsável pelas coisas que me fizeram. Eu sou responsável pelas minhas ações mediante a isso, daqui pra frente. E assim, eu fiz a oração, mas eu quero também fazer um parente, não se culpe por estar chateado, se entristecer, faz parte também do ser humano a gente se entristecer, né? Tem gente que consegue perdoar mais rápido, tem gente que leva um pouquinho mais de tempo para perdoar,
né? Porque a pessoa precisa assimilar, digerir tudo que aconteceu, assim, não se culpe, mas também não viva uma vida longe do Senhor de orar sem orar, porque o Senhor vai te direcionar em tudo. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, e eu lembro que eu já tinha ido ao Rio de Janeiro antes, já tinha ido nesse ministério antes, e eu até acreditava que tinha sido curada, porque eu estava indo e me sentia bem. Eu estava iludida, na verdade, né? E aí, eu lembro que essa vez eu falei assim pro meu marido no carro: amor, desta vez eu não vou lá. Desta vez eu não vou pisar lá, porque eu já fui lá, todas as vezes que eu fui lá, ninguém procurou, foi eu que fui até o ministério falar com as pessoas, ninguém mandou mensagem pra gente. Eu falei isso, dessa vez eu não piso lá. Só que eu aprendi uma coisa, que todas as vezes, né, isso eu aprendi na prática, aqui em Sumaré, que todas as vezes que eu falo assim, não vou neste lugar, não vou, não quero entrar nesse lugar, eu percebi que o Senhor tinha algo para fazer na minha vida e através da minha vida. Isso aconteceu também no ambiente aqui, quando eu falei assim, esse lugar eu não vou. Mas era esse lugar que o Senhor queria que eu fosse, né? E eu falei isso, dessa vez eu não vou pisar nessa igreja, né? E aí, só que o inimigo estava vendo que o Senhor estava manifestando ali algo para minha cura. E aí essa minha amiga, essa pastora, me mandou um banner. Que olha como que Deus trabalha. O banner tava na época do Divertidamente, do filme Divertidamente, se eu não me engano. E aí o banner era das emoções, bem colorido, e isso me chamou muita atenção. Eu fiquei animada, assim, Divertidamente, acho que eu vou. E eu tinha falado que não pisaria nesse lugar, né? E aí teve uma dinâmica que aí você tinha que contar, né? E isso já a pastora falou pra mim que eu tinha que perdoar, porque Deus tinha coisas pra fazer na minha vida, mas eu tinha que liberar perdão, né? E aí eu aproveitei essa dinâmica, essa oportunidade para expressar tudo aquilo que tinha acontecido. Porque eu não sabia como chamar essa pastora para sentar e conversar e falar: eu te pedi perdão naquela época, mas eu pedi botar pra fora, isso, eu não sabia como. E aí essa foi a brecha. O Senhor me sinalizou, essa é a brecha. E eu agarrei e expressei. Tanto que na hora eu caí, quando a pastora que estava ministrando a palavra das emoções, né? Ela falou que o inimigo tinha semeado um dardo inflamado com veneno, e aquele veneno ainda estava dentro de mim e estava me matando aos poucos. Olha que profundo isso. Como eu não guardei meu coração. A palavra diz, né? O provérbio diz que de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. E meu coração não estava guardado. E o inimigo semeou dardos com veneno. Quando ela falou isso, eu lembro que eu caí no chão. E aí ela fez uma oração, né? E ali eu senti a presença do Senhor. E ali eu senti o Senhor movimentando algumas coisas aqui na minha barriga. Porque antes de viajar, uma irmã aqui na igreja de Sumaré, ela botou a mão na minha barriga, eu já estranhei, porque eu sou muito desconfiada, né? Eu fico muito ligada nessas coisas. E ela colocou a mão na minha barriga e eu já percebi que tinha alguma coisa. E aí quando eu, nesse processo no Rio de Janeiro, sendo curada, né? Por isso que eu falei, eu fui curada onde eu fui ferida. E aí eu deitei assim no chão, eu senti os meus órgãos se movimentando assim na minha barriga. Deus colocando, tipo, tudo no lugar. Porque no parto da Nicole, eu tive uma complicação, eu tive uma hemorragia. Porque o meu útero, ele não contraiu para voltar pro lugar, né? E os órgãos ficam meio soltos ali até voltar, né? E isso me causou uma hemorragia. Então eu acredito muito que o Senhor estava mexendo ali, movimentando os meus órgãos, colocando eles no lugar e me dando cura. E nesse procedimento eu gritava, porque eu estava sob opressão maligna. Eu estava sob uma opressão maligna. Então eu gritava tão alto, que aquela opressão saiu na minha voz, no meu grito, né? Essa opressão saiu pelo meu grito. Eu estava sendo ali oprimida pelo Satanás. Pelo sentimento de amargura, de ira, né? De ressentimento. E aí, depois eu tive a oportunidade de conversar com a pastora, a gente conversou, se acertou, e aí eu fui curada. E começaram outros processos aqui em Sumaré, que vai ser vídeo para outro, que vai ser tema para outro vídeo, né, de batalhas espirituais que eu tenho vivido no corpo físico, que eu nunca tinha vivido. Mas só para fechar aqui, né, para concluir, em dezembro, dia 22 de dezembro de 2024, eu estava segurando a minha neném, antes de viajar para o Rio, passava Natal, Ano Novo com a família, eu estava segurando a minha neném, ninando ela,
que ela estava esperando o culto, e eu ouvi a voz do Senhor muito forte no meu espírito. Ele falava assim para mim: eu vou te restaurar, minha filha. E eu me apeguei a essa palavra. E eu tenho vivido, dia após dia, a restauração do Senhor sobre a minha saúde física, sobre a minha saúde emocional e sobre a minha saúde espiritual. E eu quero finalizar, né, esse vídeo dizendo que não importa o que fizeram com você, não importa o que te aconteceu, né? Na verdade, não importa, assim, o que as pessoas fizeram com você. O que vai valer é a nossa ação, o nosso comportamento mediante aquilo que os outros fizeram com a gente. O Senhor permitiu, porque o Senhor nosso Deus também tem a vontade permissiva do Senhor, eu passar por tudo isso, porque eu não sei, mas eu tenho ideia do que o Senhor tem para minha vida, né? Porque os planos do Senhor são muito maiores, mas eu tenho uma ideia do que o Senhor tem para minha vida. Então me foi necessário ser afligida, foi-me necessário passar por isso para eu amadurecer e estar preparada para possuir, para tomar posse daquilo que o Senhor tem para minha vida e para minha casa, tá? Então, se você passa por esse momento de frustração, de ressentimento, né, no ministério, corra para os pés do Senhor. Vá para os pés de Cristo. Peça para Ele ministrar na tua alma, para Ele te movimentar no caminho para a cura e restauração, para que você não se perca, não se afogue, né, nessas raízes de amargura, de ressentimento. Romanos vai dizer, quando fala da videira, né, enxertada, da videira brava, que não é a raiz, que nós não somos, que que nós não sustentamos a raiz, né? Mas nós vivemos sustentada pela raiz. Para você entender, não é a árvore que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a árvore. Então, qual é a raiz que tem sustentado a tua vida? Eu vivi um período, 11 meses, esse processo foi durante 11 meses, eu vivi durante 11 meses sustentada pela raiz da amargura, pela raiz do ressentimento. Então, peço para o Senhor te revelar qual é a raiz que você está sendo sustentado. Não permita não permita ficar muito tempo, porque eu acredito que a nossa passagem deve ser rápida por esses conflitos, mas nós não devemos ter moradia nela. Nós não devemos permitir-nos nos morar, ficar por muito tempo nessa raiz, né? Nesses sentimentos que podem levar à morte. Podem levar à morte. Estava lendo o livro da Joyce Meyer sobre a raiz da rejeição, e ela relatando que teve um homem que morreu por doenças emocionais, pela raiz da rejeição. Então, minhas irmãs, isso é um alerta. Foi um alerta para minha vida, para eu ensinar para os meus filhos, para eu vigiar o meu coração, para nunca mais me permitir viver isso. Pode acontecer, mas eu não posso permitir entrar nisso de novo. Então, isso me valeu para também amadurecer e crescer no Senhor, em graça, em conhecimento, e para estar aqui hoje testemunhando para a vida de vocês. No próximo vídeo eu vou dar continuidade dessa história, né? Porque o Senhor também me trouxe para São Paulo por um propósito, e o propósito do inimigo tem sido me tirar deste lugar, né? O Senhor me trouxe por cá por um tempo, porque o Senhor também falou que tem um relógio. Eu vou ficar aqui em Somália por um tempo, mas isso vai ser vai ser história, testemunho, para um outro vídeo sobre batalhas espirituais. E se você quiser que eu grave esse vídeo, né, comenta aqui no YouTube, né, deixa o seu like, compartilha para alguma amiga, algum irmão, uma irmã que tem passado por ressentimento no ministério, familiar, em qualquer área, no trabalho. Envie esse vídeo para eles, para que eles possam liberar o perdão, porque a falta do perdão é você querer tomar o veneno que o outro morra. Lembra da justiça que eu falei, que a minha justiça era a vingança? Isso é errado. Que você possa verdadeiramente liberar o teu irmão
e seguir a paz, e seguir em paz, na paz de Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.